boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pelo Prosebem, pela nossa casa de oração. É muito bom estar aqui com vocês mais uma tarde, estudando o Evangelho. Hoje vamos continuar estudando, na verdade, o capítulo 17, que se chama Sejam Perfeitos. Vamos lá para o item 4, que se chama Os Bons Espíritos. Aqui, gente, Kardec e a espiritualidade vai trabalhar com a gente a postura de alguns espíritos diante do ensinamento de Jesus. Como será que todo mundo se porta com esses ensinamentos? Será que todo mundo assimila igual os ensinamentos da Boa Nova? Será que tem gente que assimila melhor, outros não, outros se preocupam mais só com os fenômenos? E por que será que isso acontece? Né? Então, é algo que a gente vai descobrir no Evangelho de hoje, o que é que Kardec e a espiritualidade falam sobre isso para a gente, tá bom? Item 4, os bons espíritas. Mas antes de começar, eu vou ler para vocês uma mensagenzinha que já é para a gente se harmonizar, né? Que já se colocar em sintonia com a espiritualidade amiga. E esse texto que eu trouxe hoje está lá no livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, no capítulo 35, Psicografia de Chico Xavier. Ele fala assim: aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre de acordo com os propósitos do semeador. Muito lindo, né, minha gente? Muito inspirador. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, ao nosso Deus Pai de amor, à espiritualidade amiga que se faz presente, tutela os nossos trabalhos. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, nós agradecemos, Mestre, por mais uma oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Que esses ensinamentos, Mestre querido, possam fazer morada em nossos corações. Que o Senhor possa nos amparar para que possamos bem compreender os ensinamentos da tarde de hoje, para que possamos refletir com nós mesmos sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que ainda precisamos mudar e nos transformar. Por isso, Senhor Jesus, nós te rogamos que o Senhor fique conosco, nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos começar, né? Justamente como a gente estava falando já no começo do nosso evangelho, a espiritualidade aqui, Kardec, eles vão analisar nesse item 4, os bons espíritas, capítulo 17, como algumas pessoas, alguns espíritas se comportam diante dos ensinamentos trazidos pela doutrina, essa interpretação trazida pela doutrina espírita dos ensinamentos de Jesus. Então, cada pessoa, a gente percebe, né, no nosso dia a dia, assimila os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Mestre, de uma forma, não é? E a gente pode se perguntar, nossa, mas por que isso acontece? Será que a doutrina tem alguma falha? Será que a doutrina ela precisa ter uma inteligência superior, né? Para ser compreendida? Será que a doutrina ela transmite de uma forma clara os seus ensinamentos? Né?
Então é isso que a gente vai ver aqui. Olha só, no primeiro parágrafo que ele fala. O espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Então, logo aqui no começo do nosso item, a gente percebe, fica muito claro que, além de compreender a doutrina, porque ele diz aqui o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, vivenciado. Então, nós precisamos, além de compreender a doutrina, buscar vivenciá-la, colocar em prática nas situações que nos são colocadas em nosso dia a dia. Quando nós fazemos isso, quando nós compreendemos a doutrina, mas buscamos colocar em prática, vivenciar esse ensinamento, nós temos aí o verdadeiro espírita e, por consequência, como ele diz aqui, o verdadeiro cristão, já que a doutrina espírita, minha gente, não traz nenhuma nova, nenhuma moral, é tudo ensinamento de Jesus. Só que o que é que a doutrina faz? Ela facilita esse entendimento dos ensinos que foram trazidos pelo mestre, porque nós já sabemos que Jesus, em muitos pontos, ele precisou falar de uma forma muito suave, de uma forma muito delicada, deixou alguns pontos que ele não podia ainda falar de uma forma explícita por conta da nossa pequenez espiritual naquele momento que nós estávamos vivendo na humanidade. Então, a doutrina, ela retira realmente o véu sobre determinados pontos que Jesus deixou ali plantadinho para que ele viesse à tona em uma oportunidade que a humanidade estivesse melhor preparada para receber o ensinamento. E é justamente por conta disso, dessa interpretação, dessas explicações maravilhosas que a doutrina traz para a gente, que os adeptos do Espiritismo se possuem uma fé sólida. Por quê? Porque essa fé ela é raciocinada, ela é uma fé que busca explicar o porquê das coisas, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, por que que as coisas estão acontecendo dessa maneira e não de outra. Então, a doutrina espírita busca ter todas essas explicações, busca explicar dentro do possível, né? Tudo, não deixar nada sobre nenhum véu de mistério, né? Mas daí, aqui na sequência, se a gente for ler, o Evangelho vai dizer assim, que existem pessoas que, por exemplo, elas creem, minha gente, no fenômeno espírita. Eles veem ali uma carta psicografada, veem uma comunicação, e eles acreditam nisso, no que eles estão vendo, né? Chegam a acreditar, mas, infelizmente, daquele fenômeno eles não tiram nenhuma consequência positiva do ponto de vista da moral. E aí é que começam os esclarecimentos, os questionamentos. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas enxergam os fenômenos mediúnicos, veem, recebem as mensagens da espiritualidade e aquilo ali não faz diferença. O que é dito pela espiritualidade não faz nenhuma diferença para essas pessoas. E aí o Evangelho coloca algumas perguntas. Por que que isso acontece? Será que isso seria uma falha da doutrina? Seria uma falta de clareza? Será que a criatura precisa realmente, para compreender a doutrina espírita, ter uma inteligência absurda, fora do comum? E aí o próprio Evangelho nos dá a resposta, que ele diz aqui. Quando ele pergunta, será uma falta de clareza da doutrina? E ele diz, não, porque a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações.
Sua essência está em sua própria clareza, e é daí que vem sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Então, Kardec deixa muito claro que não é culpa da doutrina que a criatura não busque se melhorar, porque o espiritismo ele é muito claro, ele possui uma linguagem extremamente clara. O espiritismo ele não fala sequer por alegorias. Tudo dentro da doutrina espírita é explicado de uma forma lógica, de uma forma clara. Então, vejam, se as pessoas elas não compreendem o alcance de tudo que é dito pela doutrina, essa transformação moral que a doutrina propõe, não é uma culpa do espiritismo, não é o espiritismo que não é claro, né? E aí ele faz outra pergunta aqui. Então, será que se... Bom, o espiritismo é claro, né? Tá, beleza. Então, será que é porque que as pessoas não compreendem ou não praticam? É porque é necessário ter uma inteligência fora do comum para se compreender o que é que o Espiritismo está dizendo, o que é que o Espiritismo propõe. E, mais uma vez, Kardec diz que não. E ele diz aqui: não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não compreendem o Espiritismo, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, aprendem a doutrina com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Então, gente, não se tem necessidade de uma inteligência superior para compreender o Espiritismo, para compreender essa boa nova, porque tem muita gente, e a gente sabe disso, que é super inteligente, tem uma inteligência aí fora do comum e que não aceita a doutrina, enquanto temos pessoas mais simples, jovens, mais humildes, que até os detalhes mais sutis da doutrina ele compreende e ele aceita. E aí, o que será que o Evangelho diz para a gente? O porquê que acontece de algumas pessoas não compreenderem, ou se elas compreendem, elas não buscam praticar o que a doutrina espírita propõe com essa nova interpretação aí dos ensinamentos do Cristo, com essa interpretação, com essa boa nova, com esse evangelho redivivo, né? Então aqui eu vou ler rapidinho, porque o evangelho vai fazer uma coisa bem interessante. Ele vai dividir mais ou menos o espiritismo, os fenômenos, né, numa parte material e uma parte essencial, que ele faz assim. Isso acontece, então, esse processo das pessoas não compreenderem ou não colocarem em prática, isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Então, veja que ele diz que tem uma parte material da doutrina, que é essa parte dos fenômenos que acontecem, né? Materialização, psicografia, enfim, essa parte mediúnica que a gente consegue ver, consegue perceber, nós somos atingidos por esse fenômeno. Então, para que a gente compreenda esse fenômeno, basta que a gente tenha olhos para ver, basta que a gente tenha percepção para identificar esses fenômenos. Só que a doutrina espírita, como ele diz aqui, tem uma parte essencial. Tem a essência do espiritismo que exige da pessoa um certo grau de maturidade, de sensibilidade para compreender, que é o que ele chama aqui de maturidade do senso moral. E isso independe de idade, independe de grau de instrução. Isso só depende do grau de desenvolvimento do espírito. Então, gente, essas pessoas que ainda não são dotadas dessa maturidade que ele fala aqui, dessa maturidade do senso moral, elas agem mais ou menos assim. Veja só o que o Evangelho diz.
que em algumas pessoas os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos, com seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas se apegam mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parecem banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando de seus irmãos em crença, pois recuam ante a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que facilitará o segundo, numa outra existência. Então, para essas pessoas aqui, o ensinamento trazido pela doutrina espírita, o evangelho, não é forte o suficiente ainda para fazer com que elas queiram se desprender dos laços que ligam a matéria, dos seus vícios, né? Eles percebem essa doutrina, só que essa doutrina passa por elas de uma forma superficial. Esse evangelho não penetra verdadeiramente o ser. Então, essas pessoas se ligam, portanto, né, mais aos fenômenos mediúnicos e não à parte essencial da doutrina, que é o quê? Que é o amor, que é a caridade, que é a prática do evangelho, né, nas nossas vidas. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, que o mais importante não é o fenômeno mediúnico, tá? Não é o fenômeno, mas a parte moral da doutrina que nos leva a vivenciar o amor a Jesus acima de todas as coisas, para da gente vivenciar o amor ao próximo, não é isso? Essa é a bandeira do Espiritismo, do Evangelho, é a prática realmente da caridade. Então, todos os que se prendem apenas aos fenômenos, eles não compreendem completamente a doutrina, porque eles deixam de lado a parte mais bela, que é a parte moral, que é a parte essencial, que é a vivência do Evangelho. Mas, como diz aqui, acreditar nos fenômenos dos fenômenos espíritas já é um primeiro passo. Se acreditar no fenômeno, nos espíritos, na imortalidade da alma, já é um primeiro passo. Um próximo passo, que vai poder acontecer aí em uma outra encarnação, né? Essas pessoas com certeza irão avançar, irão compreender o evangelho, irão praticá-lo, porque todos nós seremos espíritos perfeitos e felizes. E aí, para finalizar, por conta do nosso horário, a gente já pode dizer que aqueles que já apresentam essa maturidade do senso moral, que compreendem o Evangelho de Jesus, que buscam vivenciar o Evangelho, a proposta da doutrina espírita, esses são realmente tocados no seu coração pelo Evangelho, são tocados em todas as fibras do seu ser. Quando o Evangelho chega para eles, isso repercute em todo o ser daquela pessoa. E aí surge nela o desejo de não, eu vou praticar o evangelho, eu vou praticar os ensinamentos. E esse é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral ou pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências. E é isso que Kardec fala aqui no final. Ele diz assim: aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria. Por isso, tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual, que ainda permanece adormecido nas outras criaturas.
podemos dizer que ele foi tocado no coração, que sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que a maioria ouve apenas o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá se tiver uma vontade firme e determinada. Essa frase aqui é famosa, né? O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. E é uma verdade, né? Porque nós somos ainda enfermos da alma, minha gente. Nós temos um pouquinho mais de esclarecimento que nos é dado por essa doutrina maravilhosa, só que ainda nos falta a parte prática, que é a parte da transformação moral. Porque essa realmente acontece aos poucos, a lei de progresso ela é paulatina e a transformação íntima ela é diária. Por isso que a doutrina não diz que o verdadeiro espírito é aquele que já é perfeito, não, que não erra. O verdadeiro espírito é aquele que busca a todo momento se transformar, que se esforça para se domar. E isso é um alento para todos nós, né? Então, por conta do horário, né, já vamos encerrar aqui. Eu adoro conversar com vocês sobre o evangelho. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais tempo, mas precisamos encerrar, né? Então, vamos para a nossa prece final. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um Evangelho no Lar, esse momento que nós refletimos sobre o Evangelho. Rogamos, Senhor, a força, a coragem, a inspiração necessária para que possamos, Senhor, sair desse conhecimento apenas e buscar colocar em prática esse Evangelho maravilhoso. Colocar em prática a lei de amor, a lei de justiça, de caridade, colocar em prática o perdão, a benevolência, a compaixão, que possamos ser que nem os bons espíritas, os verdadeiros espíritas, que são tocados pela luz do teu evangelho em todas as fibras do nosso ser. Sabemos que ainda somos muito enfermos da alma, mestre, mas já queremos começar a trabalhar em sua seara. Por isso, Jesus, te rogamos que derrame sobre nós, sobre nossos amores, sobre toda a humanidade, a tua luz, a tua paz. Envolve a todos, Mestre. Envolve esse planeta escola, que é o planeta Terra, para que essa transformação para o mundo de regeneração se dê da forma mais tranquila e pacífica possível. Abençoa a todos que necessitam. Que o teu reino, Senhor, de amor e de paz, possa fazer morada em nossos corações, possa nos auxiliar, Senhor, cada dia mais, a seguir para o caminho da verdadeira felicidade, para o verdadeiro reino de amor e felicidade, que é o reino do nosso Pai. Fica conosco, Mestre amado Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. Boa tarde a todos. Muita luz e muita paz hoje e sempre.